A Laura me mandou um vídeo essa semana da Maíra orando com as mãos erguidas e ela falou, mas eu nem fiquei ensinando, só de olhar. Ela já está olhando de mão erguida. Eu falei, como é importante a gente trazer as crianças para aprender do Senhor, a gente ensinar as crianças do Senhor, porque está na palavra, né? Ensina a criança, ensina a criança, ensina a criança. Amém? Eu fui ensinada quando criança. Glória a Deus, estou aqui. A palavra se cumpriu na minha vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua doce e real presença em nosso meio. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque neste domingo de Páscoa, feriado, o Senhor tocou em nossos corações através do teu Santo Espírito e nós estamos aqui para te render graças, para te adorar, para te bendizer, para te agradecer, para te louvar. Fala conosco, Senhor, na tua palavra agora, que estejamos sensíveis à tua voz, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, igreja? Por que eu disse que nós estamos sensíveis a Deus e estamos aqui? Porque eu estava explicando para algumas pessoas durante essa semana a respeito de como o Espírito Santo fala. E algumas pessoas pensam que o Espírito Santo fala assim, audivelmente. Algumas pessoas até ouvem em alguns momentos, mas não é sempre assim. Ele vai falar ao nosso coração e a gente ouve a sua voz através dos nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes é tão difícil discernir a voz do Espírito Santo. A gente acaba achando que é a gente que está pensando, que é a gente que está falando com a gente mesmo. E é o Espírito Santo falando. Então, quando aquela voz que diz para você, levanta desse sofá, vai para a igreja. É o Espírito Santo falando ao seu coração, para você vir adorar aquele que te criou, aquele que é o sustentador do universo, é aquele que põe tudo no lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje é um domingo especial, né? É um domingo de Páscoa. Um domingo que nós celebramos e adoramos e ficamos cada vez mais felizes e jubilosos, porque o nosso Redentor vive. Amém? Existem inúmeras seitas e religiões pelo mundo afora, mas a religião de ninguém, a seita de ninguém, tem um Messias que morreu pela humanidade, se deu em favor dos outros e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem. Só o Senhor Jesus fez isso. Só esse que nós adoramos que fez isso. E com esse gesto, Ele deu para nós a oportunidade de termos uma vida eterna também. De ressuscitarmos também para a eternidade. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Amém? Por que procurais entre os mortos
aquele que vive. Tem tanta gente procurando Jesus entre os mortos. Tem tanta gente adorando mortos. E os anjos falaram algo que deve ser a nossa frase daqui para frente, para as pessoas que estão desesperançadas, para as pessoas que estão tristes, apavoradas, chateadas, cobertas de medos. Por que você procura entre os mortos a solução do seu problema? A solução do seu problema vive. A solução do seu problema é Jesus. Amém? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos outros 11 e a todos os outros. Amém? Esse pequeno texto que inicia aqui para falar da ressurreição de Jesus não é desconhecido das nossas vidas. Nós sabemos que as mulheres que foram lá procurar por Jesus, para levar aquelas ervas aromáticas, para deixar o túmulo de Jesus arrumado, enfeitado, cuidado. Elas tinham esse desejo no coração de cuidar do defunto. Será que nós também não estamos aí, às vezes, só cuidando de defuntos? Uau, como assim? Porque quando a nossa fé não é uma fé viva, não é uma fé que traz vida, nós estamos cuidando de defuntos. Elas foram avisadas do que aconteceria. Eles foram todos avisados do que aconteceria. Porque o anjo, quando fala para ela, ele não fala uma novidade. Ele fala para ela, lembra, lembra, lembra. Quando alguém te diz lembra, é porque você já ouviu. É porque você já sabia. Então elas foram lembradas do que Jesus já havia dito. Por isso que a ressurreição de Jesus, ela é simplesmente maravilhosa, esplêndida, porque o próprio Jesus, como profeta, declarou o que ele iria passar por amor da humanidade. Ele declarou. Mas o crer, o viver, o entender, veio depois, na sua ressurreição. Por isso que a sua ressurreição é maravilhosa. Porque quando ele ressurgiu, quando ele ressuscitou, ele confirmou não só com isso tudo o que ele havia dito que iria acontecer após a sua ressurreição, mas reafirmou tudo o que ele já havia dito antes. Ou seja, cada palavra dita antes foi carimbada. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E por conta disso, tudo que você crê, tudo que você espera, segundo a palavra, vem o carimbo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Amém? Um milagre que você recebe, ele só te impulsiona para você receber outros. Amém? Uma bênção que você recebe só te impulsiona para você receber outra. Só vem confirmar com é verdade para você continuar a crendo, a declarando. Porque foi isso que aconteceu aqui, irmãos.
nesse simples momento, nesse momento de aterrorizadas, como elas ficaram aterrorizadas, roubaram Jesus. O que fizeram com Jesus? Onde levaram o nosso Jesus? O que está acontecendo? Foi um momento de pânico. Por quê? Porque elas se esqueceram do que o Jesus que elas conheciam falou que ia acontecer. Falou que ia acontecer. E quantas vezes nós nos esquecemos? Quantas vezes vem uma situação diante de nós e nós falamos: e agora? O que vai acontecer? E agora? Agora morreu. Agora roubou. Agora não tem jeito. Nós esquecemos que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, vais dizer a esse monte: passa daqui para lá, e ele vai te obedecer. Se creres. Se creres o que, irmão? Que é verdade. Que é verdade. Que Ele está vivo. E que Ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele volta. As pessoas não criam que Ele viria. 750 anos antes, o profeta Isaías profetizou que ele viria, nasceria de uma virgem, humildemente. As pessoas não criam. E quando isso aconteceu, muitos continuaram não crendo, e muitos continuam não crendo até hoje. Aí ele veio, cumpriu o que o profeta e tantos outros já haviam declarado ao seu respeito. Aí ele começa a profetizar e a dizer o que ia acontecer com ele mesmo. E o que acontece? As pessoas também não acreditam. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão, seja crucificado, seu sangue seja derramado, mas ao terceiro dia. E as pessoas não acreditaram. Se acreditaram, acreditaram com uma fé tão pequenininha que logo se esqueceram. Foi aquela crença momentânea. Por isso que a nossa fé não pode ser momentânea, a nossa crença não pode ser momentânea. Nós precisamos estar cercados daqueles que creem, acompanhados daqueles que declaram, vivendo uma renovação de mente, Romanos 12:2, a todo momento. Para quê? Para que a gente veja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele disse que seria crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, e as pessoas não creram. Os discípulos ficaram tristes. Acabou tudo agora. Acabou tudo agora. Nosso mestre, olha aí. Acabou tudo agora. Aí quando ele é ressuscitado, mostra a glória de Deus sobre a vida dele. Mostra que ele é Senhor da vida e da morte. Mostra que o seu amor anteriormente declarado, que a sua morte anteriormente descrita, tudo se cumpriu. Aí as pessoas: é verdade, é verdade. Aí elas correm para falar para os irmãos. O que acontece quando ela vai falar para os irmãos? Eles também não acreditam. Eles também não acreditam. Até o próprio Jesus vir ter com eles. E agora, irmãos, qual é a parte que a igreja do Senhor está vivendo? Estamos anunciando a sua volta. Estamos anunciando sua volta. Estamos anunciando sua volta. Os sinais declaram sua vinda. Os sinais se mostram cada vez. E tem gente que diz o quê? Não vai acontecer. Ele não vai voltar. Até que todo olho veja
Ele ascendendo nas nuvens, que todo olho verá. Todo olho verá. Que glória que vai ser isso. E de repente, cadê aqueles que falavam de Jesus? Sumiram, sumiram, sumiram. Aí, esse povo que ficar, vai ficar acreditando no que antes eles tiveram a oportunidade de se apropriar e não quiseram. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós somos aqueles que anunciarão a sua vinda. Baseados no quê? Baseados que ele disse que nasceu que nasceria e nasceu, baseado no que ele disse que morreria, morreu, mas ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Então tudo o que ele disse, ele não falhou, e na sua volta ele também não vai falhar. Então, até que ele venha, eu estarei esperando. De olhos abertos ou de olhos já na glória fechados, eu estarei esperando. Eu peço para estar de olho aberto. Eu peço. Eu peço. Se eu posso pedir, eu peço. Senhor, quero te esperar acordada. Eu quero, Jesus. Mas a minha parte eu tenho que fazer. E o Espírito Santo me incomodou nisso nessa manhã. Faz sua parte. Fala que eu vou voltar. As pessoas hoje mandaram muitos WhatsApps um para o outro. Muitas mensagens. A cruz está vazia, ele ressuscitou. A Páscoa é renascimento de amor, de alegria. É tudo isso mesmo. Mas o que precisa ficar bem salientado é que esse que ressuscitou, e a grande maioria já entendeu que ele ressuscitou, porque é inegável isso, vai voltar. E aonde você vai ficar quando ele voltar? Onde você vai estar? Nos braços dele ou longe dele? Ou longe dele? Se você quer estar nos braços dele, você precisa fazer algo, que é primeiramente aceitar tudo isso que eu falei, que ele nasceu, que ele veio para cumprir um propósito de Deus para a salvação da tua alma, que ele derramou o sangue dele naquela cruz para que você fosse salvo, perdoado, e que com esse gesto dele, ele te trouxe para a eternidade, para a vida eterna. Amém? Eu estava lendo o Salmo 111. Vou pedir para agora você abrir o Salmo 111, que foi o salmo que o Senhor colocou no meu coração essa manhã. Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. É onde você está agora, na reunião da congregação dos justos. Por que congregação dos justos? A gente é tudo bonzinho? Não. Você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. O sangue dele justificou a sua vida e te deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Por isso que nós estamos aqui, dando graças ao Senhor de todo o nosso coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Nós estamos meditando no feito mais maravilhoso, no amor redentor, restaurador, renovador, que deu significado para nós. Nós estamos meditando nisso hoje. Todos nós que apreciamos esse Deus amoroso. Amém? Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. Eu não sei como você é diante da natureza de Deus. Eu sou uma admiradora. Não canso de olhar as folhas,
cada uma de uma cor, cada uma de um jeito, e falar: Deus, o Senhor é muito maravilhoso. A sua glória, a sua preocupação em alegrar a gente com a beleza da sua natureza. Então, os seus feitos manifestam majestade e esplendor. Os melhores e maiores pintores, eles tentam de alguma forma retratar o que o Deus Criador criou. Amém? Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Bondade e misericórdia, todo dia. Todo dia. Você abrir os olhos, você pode agradecer. A bondade do Senhor já está comigo. Vou levantar daqui, bondade e misericórdia vão comigo. Então, bondade e misericórdia são os feitos do Senhor. Ele faz isso na vida dos seus. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. O versículo que a Melissa leu sobre aliança. A aliança do Senhor com aqueles que o desejam, com aqueles que o amam. É verdadeiro, irmão. Você aceitou Jesus, você tem uma aliança com o Senhor. A sua geração é abençoada pelo seu feito. Amém? Em você começa uma nova hereditariedade espiritual bendita. Por quê? Por causa da aliança do Senhor. A aliança do Senhor não é quebrada por Ele, mas é quebrada por nós. Quando nós viramos as costas para esse sacrifício que Jesus fez, que nós estamos celebrando hoje, sua ressurreição, sua entrega, seu derramamento de sangue, a sua dor. Algumas pessoas não entenderam ou não entendem ou falam erroneamente quando Jesus diz lá nos momentos de terror, de dor, que ele estava só. É porque o peso do pecado da humanidade toda estava sobre ele. E a santidade de Deus não compactua com o pecado. Então ele estava sentindo o peso do pecado. Foi a hora mais difícil para o nosso Senhor. Mas ele venceu. Mas ele venceu. Ele venceu. Amém? Então a aliança do Senhor, ele se lembra. Aqui no versículo 5 diz: pois sempre se lembra da sua aliança. Ele não esquece. Quando você tem uma aliança com Deus, Ele não esquece a aliança que tem com você. Amém? Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes terras das nações. Deus sempre mostra seus feitos poderosos, desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Quantas guerras nós vimos o Senhor dando de vitória para os seus filhos, amém? Quantas? Aquelas que os servos do Senhor não precisavam nem guerrear. E o Senhor entregava, os inimigos brigavam entre si. Aquelas que o Senhor separava alguns para guerrear, os 300, para lutar contra os 135 mil. Aquelas guerras que o Senhor falava: vai, rodeia, canta, grita 7 vezes para a muralha cair. Tantos feitos o Senhor já fez e continua fazendo. Porque se você lembrar, desde o momento que você ganhou aí a vida até o dia de hoje, até hoje o Senhor já fez muita coisa por você. Já te deu muitos livramentos, eu tenho certeza. A gente estava esses dias falando das coisas erradas que a gente come. Misericórdia, não vou nem falar. A gente come muita coisa errada. A gente come muita coisa que não faz bem para a saúde, mas é mais prático, é mais rápido, é mais barato, eu sei lá. E a gente vai e come. Aí eu falo: se não é a misericórdia de Deus para nos guardar e fortalecer, então o Senhor cuida de nós.
A gente nem sabe e o Senhor está nos dando livramentos. A gente nem entende tudo que está ao nosso redor, fisicamente e muito menos espiritualmente. As armadilhas que o inimigo faz, os enviados do inimigo. E o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos ama. E muitas vezes a gente nem está vendo nada disso. E Ele continua com a sua bondade, a sua misericórdia. Por causa do quê? Por causa da sua aliança. De proteção, de cuidado, de amor. Amém? As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Tudo que é de Deus merece confiança. Confia no Senhor. Senhor, eu entrego a minha vontade a Ti. Mas olha, Deus, eu queria. Então você não está entregando. Amém. Você não está entregando. Porque você está entregando, mas você queria do seu jeito. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui: todos os seus preceitos merecem confiança. Confia. Confia. Deus, eu confio. Pode não ser o que eu desejo, pode ser o que eu não estou pensando, mas eu confio que o que o Senhor decidir para mim, que o que o Senhor escolher para mim, vai ser o melhor. Por quê? Porque tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor decide, merece confiança. Não tem de capa a capa nessa palavra alguém que possa ter aqui uma história que diga: confiei no Senhor e não deu certo para mim. Todos que confiaram no Senhor ficaram suas histórias aqui estabelecidas e registradas. Assim como também ficaram registradas aqui aqueles que abriram mão do Senhor e foram embora. Ficaram registradas aqui aqueles que desobedeceram ao Senhor e suas consequências. Tudo está registrado aqui. Amém? Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou sua aliança para sempre. Amém? A aliança do Senhor é para sempre. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o verdadeiro significado dessa palavra aliança. Porque a gente se baseia em relacionamentos que são humanos e que são sujeitos a falhas e são sujeitos a se quebrarem, se partirem. Mas a aliança com o Senhor, não. Quem Ele estabelece aliança, Ele é fiel até o fim. Amém? Até o fim. O Senhor estabelece uma aliança de compromisso conosco. Ele não falha. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. E Ele será louvado para sempre. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os homens e mulheres mais sábios que possam existir são aqueles que têm no seu coração um temor a Deus genuíno, que querem conhecer dEle, aprender dEle e viver através dEle. Amém? É isso que o Senhor quer falar para nós nesse dia tão especial, que é relembrado, comemorado, que é chamado, que é difundido entre os cristãos, mas que verdadeiramente precisa ser vivenciado. Aqueles anjos que apareceram para aquela mulher precisam aparecer para mim e para você e dizer para você e para mim: por que que você está procurando Jesus aqui? Ele vive. Ele vive. Procure Jesus em vida. Procure Jesus na vida.
Procure Jesus naquilo que tem significado, que é a obra poderosa de redenção e salvação. Procure Jesus e viva Jesus. Declare a sua volta e creia na sua volta. Porque Ele vive e voltará. Tem alguma coisa que Ele está ainda preparando para Ele não ter voltado ainda. Mas os sinais se mostram cada vez mais fortes. Amém? Deus abençoe sua vida.